Bem, então essa é a nossa aula 3 da disciplina de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Como estava previsto no nosso plano de ensino, após a gente ver a demanda, né, do que é CTC, soma de base, saturação de base, a gente já entra na parte de acidez do solo e a correção. Para na próxima semana a gente já quase que concluiu o assunto da primeira VA, com a parte dos nutrientes, elementos benéficos, elementos úteis, elementos essenciais e aqueles elementos que são considerados tóxicos, para a gente finalizar a primeira parte da disciplina. Bem, na semana passada, a gente viu alguns conceitos, né? Então a gente pode destacar aqui que nós vimos o que é a soma de base, que a gente chama de SB. Então a soma de base nada mais é do que o cálcio, mais o magnésio, mais o potássio. E quando tiver na análise de solo, por isso que ele vem entre parênteses aqui, o sódio. Nem sempre o sódio vai estar na análise de solo, pode ser que ela não apareça. Então, quando estiver presente na análise de solo, a gente vai ter o valor do sódio também. Lembrando que, normalmente, cálcio e magnésio vêm na mesma unidade, deixa eu fechar aqui, vem em centimol de carga por decímetro cúbico, e o sódio, quando está presente, também vem nessa unidade, e o potássio, normalmente, ele vai vir em miligramas, né? Em miligramas por decímetro cúbico. E aí a gente viu na semana passada que para transformar esse miligrama em decímetro cúbico, para ficar todo mundo igual, a gente divide o valor em miligramas, divide por 391, que é o peso atômico vezes 10, aproximadamente, né? Vai dar 390,98, a gente arredonda para 391, e aí a gente vai ter o valor em centimol por decímetro cúbico. Então, basicamente, a gente consegue transformar um elemento que não está na mesma unidade para todos ficarem na mesma unidade para poder calcular. Então, se nós encontrarmos uma análise de solo e essa análise de solo tiver 1,5 de cálcio, tiver 0,8 de potássio, perdão, de magnésio, e tiver lá 390 miligramas de potássio, a gente divide 390 por 391, vai dar mais ou menos 1 de potássio, né? Um exemplo. Coloquei um valor alto para ficar fácil a nossa conta. Então, nós teríamos 1,5 de cálcio, 0,8 de magnésio e 1 de potássio. Daria 2,5, 3,3 seria a nossa CTC. Um exemplo, nossa soma de base. A CTC, a gente viu que existem duas. Existe uma CTC com T maiúsculo, que a gente soma a soma de bases mais hidrogênio e alumínio. Esse hidrogênio e alumínio tem uma coluna sempre lá, a última coluna normalmente, que já vem com o valor de hidrogênio e alumínio calculado. Nós vimos também que existe a CTC com T minúsculo, ou apenas o T, pequenininho, que na verdade é a soma de bases mais o alumínio, que também tem ele separado na análise de solo. E aí nós vimos a saturação de base. Hoje, para a gente, essa informação aqui é muito importante, a saturação de base. Saturação de base, ela é a soma de base, seria a porcentagem do total da CTC com T maiúsculo que está preenchido pelas bases vezes 100, que é a porcentagem. Então, a soma de base dividida pela CTC vezes 100, essa é a nossa soma de base. Lembro, na semana passada, inclusive a Rafaela perguntou, né, como que eu vou saber qual que é a saturação de base ideal para cada cultura. Então, isso é tabelado, a gente vai falar hoje, daqui a pouquinho na aula de hoje. E uma outra fórmula importante seria a saturação de alumínio, que é representada em M%, que seria o total de alumínio preenchendo a CTC com T minúsculo, vezes 100. Então, a gente viu que o solo, a gente pode representar ele sendo um coloide, né? Essa aqui seria uma partícula de solo, e nesse solo a gente tem cargas elétricas negativas. Essas cargas elétricas negativas são onde esses nutrientes estão ligados. Então, eu posso ter aqui nessa carga elétrica negativa um cálcio ligado, um magnésio ligado, um potássio ligado. Mas também eu posso ter hidrogênio e posso ter alumínio. Então, quando eu falo de soma de bases, eu estou falando a quantidade dessas cargas elétricas
que estão preenchidas pelas bases. A quantidade, né, absoluta. Então, eu tenho aqui, digamos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 cargas elétricas negativas. Dessas 10 cargas elétricas, 3 estão preenchidas por cálcio, magnésio e potássio. Então, seria a soma de bases seria igual a 3. As outras 7 ou estão preenchidas por hidrogênio ou por alumínio. Então, seria hidrogênio mais alumínio igual a 7. Então, soma de base 3, hidrogênio mais alumínio igual a 7. CTC, a gente já sabe, com T maiúsculo, é igual a soma de base mais hidrogênio e alumínio, 10. Saturação de base é a porcentagem, então 3 dividido por 10 vezes 100, nós teríamos 30% de saturação de base nesse exemplo. Mesma coisa a gente faria para a saturação de alumínio. Saturação de alumínio eu preciso da CTC com T minúsculo. A gente já viu que ela é a soma de base, que é 3, aqui é a soma de base, mais a quantidade de alumínio. Então, 1 alumínio, 2 alumínios, 3 alumínios. Então, a CTC com T minúsculo seria 6. E a saturação de alumínio, M%. M% é a quantidade de alumínio, está aqui a fórmula, dividido pela CTCzinho, com T minúsculo. Então, seria 3 dividido por 6 vezes 100. A saturação por alumínio desse solo seria 50%. Então, um solo que tem 30% de saturação de bases e 50% de saturação de alumínio. Lembrando que a saturação de alumínio ela é contabilizada apenas sobre a quantidade da CTC com T minúsculo, a CTC que a gente chama de efetiva, né? Não a CTC com T maiúsculo, que a gente chama de CTC APH7. Além disso, na aula anterior, nós tínhamos falado sobre o triângulo, né? Mais tarde, quando a gente tiver mais pessoas participando, a gente vai falar do triângulo de novo. Alguns ficaram com dúvida de como que marca no triângulo, alguns fizeram errado, né? Não é assim, a gente precisa acompanhar a direção. O da argila a gente traça nesse sentido, o do silt a gente traça nesse, o da areia não é nesse, a da areia a gente vai traçando nesse sentido, né? Então, a gente precisa ver como que calcula isso daqui, daqui a pouco a gente fala de novo sobre ele, certo? Qualquer momento, pessoal, pode chamar no chat aqui, no chat não, pode ligar o microfone e falar, porque o chat eu não consigo ver agora. Bem, entrando já, então, no nosso conteúdo que estava previsto para hoje, está previsto para hoje, né, que é o pH do solo. Então, eu fiz algumas perguntas lá para vocês, daqui a pouquinho a gente fala delas também, e aí a gente relembra um pouquinho o que é o pH. O pH sempre ele vai estar escrito dessa forma, o P minúsculo e o H maiúsculo, né? O pH, a definição dele é o potencial hidrogeniônico, o potencial de hidrogênio que um determinado composto tem. Então, a gente pode medir o pH de diversas soluções, né? É importante que a gente fale isso, né? Que o pH do solo, ele só é medido se eu medir o pH da solução, do líquido do solo. Eu não consigo medir o pH do solo propriamente dito. Eu meço o pH da solução, da água do solo. E, indiretamente, é a forma mais comum da gente indicar esse pH do solo. O que é o pH? O pH é uma medida da quantidade de hidrogênio dissolvido naquele solo e a gente utiliza uma função logarítmica negativa, né? Menos log de hidrogênio. Então, ela é uma grandeza inversamente proporcional. O que eu quero dizer com isso? Quanto menor o pH, mais hidrogênio eu tenho no solo, mais ácido está o solo. Então, quanto menor for o pH do solo, mais ácido, mais hidrogênio, mais atividade do hidrogênio eu vou ter ali naquele solo. Quanto menor for a quantidade de hidrogênio, maior vai ser o pH. E aí, daqui a pouquinho a gente vai ver por que isso é importante. Vocês leram o texto também, espero que tenham lido o texto. Ele fala isso, né? Por que o pH ele é importante no cultivo das plantas, né? No crescimento dessas plantas. E aí a gente pode dizer que ela é uma função logarítmica porque ela aumenta em forma de exponencial. Quando a gente fala
que uma planta, que um solo, que um líquido, né, ou qualquer, tem um pH 4 e que elevou esse pH de 4 para 6, quer dizer que a atividade do hidrogênio, a quantidade de hidrogênio diminuiu 100 vezes. Se eu elevar o pH de 3 para 6, essa atividade de hidrogênio vai diminuir 1000 vezes, justamente por ela ser elevado, né? Então, quando eu tenho um solo com um pH próximo a 1, eu tenho uma quantidade de hidrogênio naquele solo muito grande, quando eu tenho um pH 1. Se eu elevo o pH de 1 para 2, quer dizer que a atividade, a quantidade de hidrogênio diminuiu 10 vezes. Então, se eu tivesse lá 1000 hidrogênios e a atividade diminuiu 10 vezes, quer dizer que do pH 1 para o pH 2 foi de 1000 para 100. Se eu elevar o pH 1 do pH 2 para o pH 3, ele vai diminuir mais 100 vezes. Então, vai diminuindo a quantidade de hidrogênio até a gente ter um pH bem alcalino, né, que seria ali próximo do 14. Então, a gente vai ter uma variação de pH muito grande de acordo com a quantidade de hidrogênio disponível na solução, seja a solução do solo, sejam outras soluções, né? E de onde que surge essa acidez, né? Deixa eu mostrar só essa figura aqui primeiro, para depois a gente dar continuidade. De onde que surge essa acidez do solo? Porque a gente já viu falar e a gente vai falar bastante disso daqui a pouquinho, ainda hoje, que existe uma técnica que a gente chama de calagem, que ela consegue corrigir a acidez do solo. Mas que mesmo assim, de tempo em tempo, a gente faz análise de solo novamente, levando em consideração a nossa aula da semana retrasada, a gente faz análise de solo e a gente observa que essa acidez, essa quantidade de hidrogênio, volta a aparecer no solo. Então, por exemplo, se eu tinha um solo ácido e eu fiz uma calagem, eu diminuí essa acidez, eu transformei esse solo ácido em um solo fértil, por exemplo, né? Um solo corrigido. Com o passar do tempo, esse solo volta a ser ácido, ele volta a aparecer acidez no solo. Se eu corrigir de novo, ele vai ficar corrigido, mas daqui a um tempo ele volta a ter acidez. Então, esse processo de acidez, ele é cíclico, né? Ele vai mudando de acordo com algumas características. Quais características? Então, estão aqui essas características. Da onde que vem a origem da acidez do solo? A primeira delas, a gente pode dizer, pessoal, que é a hidratação dos óxidos de carbono. Então, o que seria isso? O óxido de carbono, aqui eu tenho um óxido de carbono, na verdade um dióxido de carbono, CO2. Quando esse CO2 entra em contato com umidade da chuva ou da irrigação, ele forma o HCO3 e libera H+. Esse H+, esse hidrogênio, é o que causa a acidez do solo. Então, no processo natural, ambientes em que emitem muito CO2 para a atmosfera, quando tem chuva, precipitação, e esse CO2 entra em contato com a água, ele forma HCO3 e forma H+, que vai parar no solo, causando acidez do solo, certo? Uma outra forma de causar acidez é através da lixiviação ou percolação ou remoção das bases. Aqui a gente falou agora há pouco, que quando a gente estava relembrando o conteúdo, que um colóide, ou uma partícula de solo, ele tem cargas elétricas negativas, certo? Nessas cargas elétricas negativas estão cálcio, magnésio, potássio, o sódio, quando está presente, hidrogênio, alumínio e por aí vai, certo? Quando acontece lixiviação, o primeiro termo aqui, é quando a gente tem uma entrada de água muito alta no solo e essa água consegue lavar o solo. A força que essa água exerce, ela consegue remover, retirar essas bases que estavam ligadas aqui e essas bases descem em profundidade pelo processo de lixiviação e percolação. Quando essa base sai daqui, esse cálcio sai daqui, esse espaço que estava preenchido pelo cálcio fica disponível para o hidrogênio se ligar nesse solo, causando acidez. Esse hidrogênio que veio, por exemplo, do processo de hidratação dos óxidos de carbono.
Da mesma forma, vocês concordam comigo que a planta, quando a planta ela absorve o nutriente, esse nutriente sai do solo, então o magnésio que a planta absorveu, ele sai do solo e a planta absorve aqui na parte aérea. Então, deixa eu apagar um pouquinho aqui essa bagunça minha. Quando a planta ela absorve o nutriente, ela retira do solo esse nutriente. E esse nutriente que foi retirado aqui pela planta, ele abre espaço, então o nutriente está aqui, a raiz da planta absorve esse nutriente, está aqui o nível do solo, e essa planta começa a crescer. Quando essa planta absorve o nutriente, o magnésio sai daqui e vem parar aqui dentro da planta, magnésio. Esse espaço que estava preenchido pelo magnésio agora fica livre para um hidrogênio se reter ali, né? Se ligar nessa carga elétrica negativa. Lembrando que a CTC nada mais é do que o conjunto total de cargas elétricas negativas que o solo tem. E essas cargas elétricas podem estar preenchidas por alumínio, por hidrogênio ou pelas bases, cálcio, magnésio, potássio e, em alguns casos, o sódio. Quando a planta absorve esses nutrientes, esse espaço fica disponível para outro hidrogênio que foi produzido aqui no processo de hidratação do carbono, dos óxidos de carbono, se ocupar esse espaço que era do cálcio, perdão. Uma outra forma é a hidratação dos íons de alumínio. Alguns solos, eles têm uma grande quantidade de alumínio na sua constituição, alumínio 3+, que é tóxico para as plantas. A gente vai falar dos elementos tóxicos semana que vem. O alumínio ele é um dos elementos tóxicos para as plantas. Então, por ser tóxico, a gente quer retirar esses elementos do solo, controlar, corrigir. Só que, através do processo natural de formação de alguns solos, então aqui, por exemplo, essa rocha, ela tem alumínio na sua constituição. Então, a maioria dos solos do cerrado, e aí eu chamo a atenção para os nossos solos do cerrado, os solos do cerrado eles são ricos em óxidos e hidróxidos de alumínio, ferro e alumínio. Então, essa quantidade de alumínio que tem na origem dos nossos solos faz com que a gente tenha alumínio naturalmente aqui na nossa região dos cerrados. Também, quando acontece de hidratar o alumínio, tem umidade no solo, esse alumínio passa pelo processo de hidratação. Então, o alumínio está aqui, Al3+, com água, ele forma o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio não causa problema agora a curto prazo, daqui a pouco a gente fala dele, mas ele libera H+ para o solo, hidrogênio, elevando o pH, elevando a acidez, diminuindo o pH, né, inversamente proporcional. Então, são várias as formas de se acontecer a acidez no solo. Através da hidratação dos óxidos de carbono, que vem da atmosfera, ou estão presentes no solo, através da hidratação dos íons de alumínio, que estão no solo naturalmente, através da retirada dos nutrientes, seja pela chuva, seja pelas plantas no processo de absorção. Além disso, há alguns nutrientes, né, como é o caso aqui da oxidação do amônio, alguns nutrientes, eles sofrem um processo de nitrificação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a equação de como que isso acontece. Esses adubos nitrogenados, e a decomposição de resíduos, né, no solo, libera hidrogênio para o solo. E aí essas raízes liberam hidrogênio pelas raízes. E, além disso tudo, vai causar um aumento dessa acidez no solo, né, que ainda fala do grupo ácido da matéria orgânica. Daqui a pouco tem um slide só sobre isso lá na frente. Certo? Então, é por isso que eu chamei a atenção que a gente faz, o solo está ácido, a gente faz a correção, ele ficou corrigido. Daqui 1, 2 anos ele está ácido de novo, a gente faz outra correção. E ele fica corrigido. No outro ano ele volta a ficar ácido. Por quê? Porque ele tem um processo natural de acidificação, seja pela hidratação do hidrogênio, seja pela hidratação dos óxidos de carbono, do alumínio, uma pesquisa mostrou seja pela oxidação do amônio, seja pela lixiviação ou pela matéria orgânica. Então, grande parte dos processos que acontecem no solo,
eles podem vir a causar a acidificação do solo. Então, o que a gente tem que fazer, e principalmente em solos do cerrado, que isso acontece muito, né? O que a gente tem que fazer é sempre fazer análise de solo e, quando for necessário, fazer essa correção. Alguma dúvida até aqui? Professor, pode chegar um tempo que não dá para corrigir mais? Ou vai gastar muito para corrigir? Não, na verdade, o que a gente tem, boa pergunta, o Vitor, né? O que a gente tem é que a CTC do solo, a gente consegue modificar a CTC com algumas mudanças, né? Por exemplo, se eu aumento muito o teor de matéria orgânica do solo, eu consigo aumentar a CTC. E aí, se eu tenho uma CTC, a gente vai chegar lá ainda, mas se eu tenho uma CTC aqui, quantidade de cargas elétricas negativas, muito grande, digamos que eu tenho um solo aqui que eu tenho a CTC, um número absoluto, tá, pessoal? Uma CTC de 20. Dessa CTC de 20, 4 são bases. Soma de base, cálcio, magnésio e potássio é 4. E a CTC é 16. Perdão, hidrogênio e alumínio, a CTC é 20. Hidrogênio mais alumínio é 16. Então, ou seja, eu tenho uma quantidade muito grande de hidrogênio e alumínio. Se eu for fazer a conta aqui, vai dar o quê? Vai dar 20% de saturação de base, né? 4 e dividido para 20 vai dar 20%. Então, a minha saturação de base está muito baixa. Para eu elevar essa saturação de base, eu vou ter que usar bastante calcário, que é o corretivo de acidez. Se eu tenho um solo que tem uma CTC 10, uma CTC 10, a mesma soma de base 4. Só que a hidrogênio e alumínio agora não é mais 16, ele é só 6. Então, se eu fizer a conta aqui, eu tenho uma saturação de base, 4 dividido por 10, 40%. Então, pode ser que eu tenha que eu gaste mais calcário justamente porque eu vou ter muito hidrogênio e alumínio naquele solo. Mas impossível de corrigir, não. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho de como isso pode funcionar. Tá? Mas é viável para o produtor? É mais barato do que mudar de área, mudar de propriedade, né? Então, ainda continua sendo viável. Ok, obrigado. Olha aqui. Aqui eu tenho aquele exemplo que eu falei para vocês da remoção das bases. Então, a chuva, ela é o principal fator que causa acidez no solo. Por quê? E aí a gente está num ambiente típico de acidificação do solo. Porque a gente tem os solos do cerrado, uma chuva que vai mais ou menos 5 meses e um período de seca que vai mais ou menos 7 meses. Quando a gente tem chuva, a gente tem 1.200 milímetros de chuva concentrados em 5 meses. Ou seja, os nutrientes que estão aqui no solo, em 5 meses de chuva, com intensidade boa de chuva, essa água infiltra e leva os nutrientes. Então, os nutrientes vão parar lá embaixo, no lençol freático. Então, o cálcio, o magnésio, o potássio. Então, a chuva, ela leva os nutrientes embora. Ela é importante, mas ela pode causar acidificação, porque ela leva cálcio, magnésio e potássio, e os espaços ficam disponíveis para hidrogênio e alumínio ligarem, causando acidificação. Então, clima úmido mais drenagem, a gente tem lixiviação de bases. Muito hidrogênio e alumínio nos coloides, baixo pH, solos do cerrado. Professor, clima úmido? Sim, mesmo que seja 5 meses, a gente tem 5 meses de chuva. E aí essa quantidade de água eleva a retirada desses nutrientes do solo. Então, solos do cerrado, solos acontecem isso, né? Chuva em épocas concentradas. Regiões de clima seco, que tem pouca chuva, eu não tenho isso daqui, ó. A água bate, não tem chuva, ou a chuva é bem distribuída durante o ano inteiro, não tem volume de chuva muito intenso, ele não lava o solo. Se ele não lava o solo, acumula bases. Então, olha os solos do Nordeste que a gente falou, por que eles são férteis? Os solos do Nordeste, de maneira geral, eles são férteis por conta que ele tem acúmulo de base. Eu tenho muito cálcio, eu tenho muito magnésio, eu tenho muito potássio nesses solos. Mas eu também tenho muito sódio também, né? A água de lá é salina, né? Salobra.
Então, quando eu tenho um excesso de sais, o excesso de bases, eu vou ter um pH mais elevado, normalmente um pH mais próximo da neutralidade, 6,5, pH 7, que é um pH próximo ao que as plantas mais necessitam. Então, em ambientes que eu tenho um excesso de água, ambientes muito úmidos, eu preciso drenar. Solos de várzea são solos normalmente com baixa quantidade de nutrientes, justamente porque a água leva esses nutrientes lá para baixo. Então eu preciso drenar esse solo para não deixar esse acúmulo de água causando problemas na disponibilidade desses nutrientes e, consequentemente, causando problema na acidez desse solo. Certo? Qualquer dúvida pode falar. Olha aqui, por exemplo, o material de origem, ele também pode influenciar na acidez, vocês concordam? Se eu tenho uma rocha, como é chamada de rochas ácidas, como os granitos e os arenitos, eu vou ter solos mais ácidos. Os solos da nossa região, algumas são rochas ácidas de granitos e arenitos, lá na origem desses solos. Regiões de solos menos ácidos, então a gente pega no mapa do Brasil aqui, a gente pega a região aqui do Nordeste, uma parte do Nordeste, a região do Acre, a gente viu naquele mapa, alguns estados aqui, algumas regiões do Sul, e a gente pega o sul de Goiás, a gente vê que esses solos, eles são, a gente via no mapa, eles com cores azuis, né? Justamente por eles serem considerados solos mais férteis, menos ácidos. Então, mais férteis, menos ácidos. Se esses solos são menos ácidos, é por conta, principalmente, além deles não estarem em regiões com chuva, como acontece na nossa região do Cerrado, que é concentrado em uma pequena época do ano, eles têm chuva mais espaçada, ou nem tem chuva, como é o caso do Nordeste, a origem desses solos são de rochas consideradas mais básicas, como arenitos, como calcário, rochas calcárias e rochas à base de basalto. Por exemplo, a brita que a gente usa aqui em Goiás é brita de calcário. São essas britas que decompõem muito facilmente, né? Derretem muito facilmente. Então, por exemplo, a mesma empresa que produz calcário, que a gente quer que derreta no solo, é a empresa que produz brita, que ela também vai, a longo prazo, médio e longo prazo, ela também tem essa tendência de derreter. Diferente de algumas outras regiões do país, que as britas são feitas britas de basalto. A origem do solo é o basalto. E aí esses solos, eles são um pouco mais corrigidos, né? A acidez, estão menos ácidos e normalmente solos mais férteis, né? Então, a região de Rio Verde, essa região aqui mais central, mais ao sul do estado, né? São regiões um pouco mais férteis por conta dessas rochas que deram origem à sua formação. Então, a acidez ela pode ter origem natural, através do processo de formação do solo, da rocha de origem, e ele pode ter origem através dos processos de localidade, né? De chuva concentrada ou de não ter chuva naqueles ambientes. Olha aqui que eu falei, os fertilizantes, né? Por exemplo, o sulfato de amônio, que é um dos nutrientes mais utilizados para a produção, para fornecimento de nitrogênio e de enxofre. Então, agora é importante que toda vez que a gente fale de um nutriente, de um fertilizante, a gente saiba o que esse fertilizante traz. A gente vai falar muito de fertilizante na última parte da disciplina. Mas se eu tenho um fertilizante, qual nutriente esse fertilizante está fornecendo para o solo? Se a planta precisa de nitrogênio, ela precisa de um fertilizante que tenha nitrogênio. Se ela precisa de potássio, ela precisa de um fertilizante que tenha o potássio. E assim vai. Então, o sulfato, todos os sulfatos, isso é importante, todos os sulfatos, eles têm enxofre, o símbolo é o S. E aí o sulfato de amônio, ele traz, além do enxofre, ele tem nitrogênio na sua constituição. Um exemplo do sulfato de amônio, que no processo de decomposição, a planta não absorve o grânulo que a gente joga lá. Se eu jogar um grão aqui de sulfato de amônio lá no solo, ou em forma de pó, a planta só vai absorver se isso aqui dissolver, se ele solubilizar. Não precisa derreter isso aqui na água, né? Virar íon, né? Ionizar. Então, esse processo de solubilização, de ionização, ele vai acontecendo. Vai derretendo esse nutriente na água do solo, na solução do solo.
Solução do solo é igual à água do solo mais os nutrientes. Quando esse nutriente ele solubiliza, ele começa a derreter, digamos assim, lá no solo, o sulfato de amônio, ele libera o amônio, ele libera o sulfato já está lá absorvido pela planta, mas ele também libera oxigênio, e aí esse processo de amônio, ele vai sofrer o processo de amonização, ele vai vai sofrer um processo que vai liberar o nitrato, que é o NO3-, e ele vai liberar 2H+, 2 hidrogênios. Esses 2 hidrogênios vão contribuir para elevar a acidez do solo. Quanto mais hidrogênio eu tiver no solo, Tá repetindo aí quem quebrou o microfone. Quanto mais hidrogênio eu tiver no solo, menor vai ser o pH, maior vai ser a acidez. Então, quando qualquer processo, seja natural, através da chuva ou do solo, de formação do solo, seja através dos adubos, que liberam hidrogênio na sua decomposição, vai elevar a quantidade de hidrogênio, diminuir o pH, que é inversamente proporcional, e, consequentemente, vai aumentar a acidez. Professor, eu não consigo controlar a chuva. Eu não consigo controlar a rocha. A rocha é aquela da onde a gente começou a cultivar. E da mesma forma, eu não consigo mudar, eu preciso adubar, a não ser que eu utilize fontes alternativas para esses fertilizantes. Mas eu preciso adubar com adubação nitrogenada, pensando na agricultura convencional. Então, naturalmente, através dos processos naturais ou através da adubação, a acidez ela vai acabar voltando para o solo. Então, é importante entender como isso acontece e como corrigir. Alguma dúvida até aqui? Vamos lá, então. Esse gráfico, pessoal, ele é um gráfico muito interessante, muito importante dentro da disciplina de fertilidade. Eu peço agora atenção, e se não entender, pergunta de novo, a gente vai até todo mundo entender. O que é esse gráfico? Esse gráfico eu trago para vocês, aqui nesse eixo, a disponibilidade de nutrientes. Quer dizer que quanto mais em cima tiver uma informação, mais disponível aquele nutriente está para a planta. Então, aqui nesse ponto, eu tenho uma alta disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco. Nesse ponto aqui, eu tenho uma alta disponibilidade, a mais alta disponibilidade de molibdênio e cloro. Nesse ponto aqui, eu tenho a mais alta disponibilidade de fósforo. Nesse aqui, a mais alta de nitrogênio, enxofre e boro. E nesse aqui, a maior disponibilidade de potássio, cálcio e magnésio. E, em consequência, essa linha vermelha não é a disponibilidade, sim a toxicidade do alumínio. Então, eu mostrei para vocês a disponibilidade. Em função de quem? Em função do pH. Então, quero que vocês entendam o seguinte: alguns nutrientes eles estão mais disponíveis para a planta absorver quando o pH está mais baixo. É o caso do ferro, do cobre, do manganês e do zinco. Outros nutrientes, eles estão mais disponíveis para a planta quando o pH está mais alto. Nesse caso, o molibdênio e o cloro. Só que no solo, mudar, alterar o pH demora. Eu não consigo falar assim para você, ó, hoje eu vou aplicar no solo molibdênio e cloro, eu preciso do pH 8,5. Vamos elevar o pH do solo para 8,5 hoje para aplicar molibdênio e cloro. Não consigo fazer isso.
Ah, não, amanhã eu vou aplicar ferro e zinco. Vamos abaixar o pH do solo para 5, porque essa planta, ela prefere, esse nutriente, ele está disponível quando o pH está 5. Eu não consigo fazer isso. Então, alguns nutrientes, eles estarão mais disponíveis com pH mais baixo, outros com pH mais alto. E vocês conseguem entender que quanto mais aumenta o pH, deixa eu apagar aqui. Quanto mais aumenta o pH, nesse caso aqui, para alguns, aumenta o pH, a linha azul, aumenta o pH, diminui a disponibilidade. Se eu tenho um pH 5, ferro, cobre, manganês e zinco estão altamente disponíveis para a planta. Mas se eu elevei o solo pH 9, ele está na sua menor disponibilidade. Da mesma forma, só que inversamente, eu tenho molibdênio e cloro. Se eu estou com pH 5, ele está pouco disponível. Se eu elevo o pH para 6, ele ficou um pouco mais disponível, a disponibilidade cresceu. Se eu elevo o pH para 7, aumentou ainda mais a disponibilidade. Se eu aumentar para 8, se eu aumentar para quase 9, eu tenho a máxima disponibilidade. Mas como eu disse para vocês, eu não consigo mudar isso da noite para o dia, ou de uma semana para outra. O que a gente faz é, eu tenho um solo com pH baixo, pH 4,5, por exemplo, eu faço com que esse solo chegue com pH 6,3, 6,5. Por quê? É nessa faixa de pH, e aí aqui está entre 6 e 6,5, é que eu tenho a maior disponibilidade dos outros nutrientes. Então, essa faixa aqui em azul é a faixa adequada para a maioria dos nutrientes, para que as plantas possam absorver esses nutrientes. É nessa faixa de pH que a gente vai ter, por exemplo, a maior disponibilidade de fósforo. Olha o fósforo em verde aqui, ó. Maior disponibilidade do fósforo. Se eu tiver um pH 5, a quantidade disponível de fósforo está baixa. Se eu tiver um pH 6, a quantidade de fósforo melhorou um pouco, mas ainda está baixa. Se eu tiver um pH 6,4, eu tenho a máxima disponibilidade de fósforo. E aí ele mantém um tempo, depois ele cai de novo. Se eu tiver um pH ideal para nitrogênio, seria um pH 7, 7,1. Só que com pH 7,1, o alumínio já volta a ser tóxico. Entre 6 e 6,5, até 6,8 mais ou menos, é onde ele não está tóxico. Ele não aparece no solo. Se eu fizer uma análise do solo e o pH do solo, na maioria das vezes, estiver próximo a 6,5, eu não vou ter alumínio. Vou olhar a minha análise de solo, o alumínio vai estar zerado. Porque nessa faixa de pH, o alumínio está na sua menor disponibilidade, ele nem aparece na análise de solo. Entendeu? Então, o que a gente faz é elevar o pH do solo, utilizando informações de CTC e V%, saturação de bases, para chegar num pH próximo a essa faixa adequada para a maioria das culturas. Porque vocês concordam que nesse momento que vai cruzar aqui esses elementos, molibdênio e cloro, com esses aqui, ferro, cobre, manganês e zinco, o encontro está mais ou menos nesse momento aqui, então está dentro da faixa do pH entre 6 e 6,5. Então, se tiver um pH ideal para a gente cultivar, a maioria das culturas seria entre 6 e 6,5. Beleza? Então, é importante que a gente leve em consideração isso. Já aconteceu do professor nas provas presenciais colocar esse gráfico na prova sem os nomes. Então, o nome do nitrogênio estava ali, nitrogênio, enxofre, o professor apagou o boro. Molibdênio, o professor apagou o cloro. Apagou o cobre aqui. Colocou lá, preenche os espaços que estão faltando. Não vamos fazer isso dessa vez, eu acho, não. Mas existe essa figura, ela é muito importante porque ela cai muito em prova de concurso,
prova de ENAD, todo tipo de avaliação que a gente fala que vai fazer alguma coisa de solo tem uma prova, uma questão dessa. Sabe por quê? Inclusive, no concurso para engenheiro agrônomo da Prefeitura de Goianésia, em 2007 ou 2008, caiu uma questão dessa. Né? A questão ainda foi anulada porque ela tinha um erro de informações. Então, como que pode cair uma questão dessa numa prova, por exemplo, né? E como que caiu nas últimas provas que a gente viu aqui? Por exemplo, a questão vinha assim, a respeito da disponibilidade de nutrientes em função do pH, avalie as questões abaixo. Aí tinha lá, a disponibilidade do nutriente diminui a disponibilidade, por exemplo, de potássio. Não, vamos falar do ferro. Disponibilidade de ferro. Disponibilidade de ferro diminui à medida em que aumenta o pH. A disponibilidade de molibdênio diminui com o aumento do pH. A disponibilidade de ferro aumenta com o aumento do pH. A disponibilidade de cloro diminui com o aumento do pH. E, por exemplo, a disponibilidade de zinco aumenta com o aumento do pH. Por exemplo. Então, como que a gente avalia isso? Ferro. A disponibilidade de ferro diminui com o aumento do pH? Certo, né? A disponibilidade de ferro está aqui, ó. Ferro está aqui, aumentou o pH, a disponibilidade, que é a linha azul, diminuiu. Então, a gente pegar aqui, quando o pH estava 5, ela tinha alta disponibilidade, com o pH 9 ela tem baixa disponibilidade. Então, uma questão dessa seria certo, né? A disponibilidade de ferro diminui com o aumento do pH. Molibdênio. Molibdênio está aqui. A disponibilidade de molibdênio diminui com o aumento do pH. Não, é falso, né? Se eu aumentei o pH, eu tinha um pH 5, ela estava aqui. Baixa disponibilidade. O pH está em 9, ela tem uma disponibilidade maior. Então, aumentou, seria o contrário, ela aumenta com o aumento. Ferro. A disponibilidade aumenta com o aumento do pH. Errado também, né? A gente já viu que a do ferro é essa daqui, ó, diminui com o aumento. Cloro, diminui com o aumento. Também estava certo. A disponibilidade de cobre está diminuindo com o aumento do pH. E por último, a disponibilidade de zinco aumenta com o aumento do pH. Também estava errado. Então, nessa questão aqui, se a gente tivesse lá A, B, C, D e E, estão certas as alternativas A e C. Justamente porque as duas fazem com que haja A e E. A e D, perdão. Aumenta. Essa D aí não seria o cloro? Eu falei ferro, né? Falei cobre. Cobre. Perdão. Então, o cloro está aqui. Então, o cloro diminui com o aumento? Também não. Então, nesse caso, que a resposta certa ia ser só 1. Obrigado, Vitor. Então, o cloro está aqui, ó. Então, a disponibilidade de cloro diminui com o aumento do pH? Não. Ela aumenta com o aumento do pH. O pH 5 estava baixo, ela aumentou. Da mesma forma do molibdênio, né? O molibdênio e o cloro, eles estão juntos, então eles aumentam com o aumento do pH. Então, nesse caso aqui, seria a resposta certa só a letra A. A disponibilidade de ferro diminui com o aumento do pH. Professor, mas e aí por que só essas duas linhas são pegas normalmente quando a gente vai fazer um concurso, vai fazer uma prova? Porque as outras têm um comportamento muito complicado. Vocês concordam que o fósforo ele aumenta, mantém, depois diminui. O nitrogênio ele tem um aumento baixo, depois ele estabiliza, depois cai de novo. Nitrogênio, enxofre e boro. Então, esses dois aqui, essas duas linhas, a linha azul e a linha preta, elas são as duas opções que mais são marcantes. E aí eu trago para vocês uma informação importantíssima quando a gente fala desses dois grupos de nutrientes. Eles são nutrientes que têm características muito comuns.
quimicamente falando. O ferro é o ferro 2+, é um cátion. O cobre é o cobre 2+, também é um cátion positivo. O manganês, ele também é um elemento 2+. O zinco, ele também é um elemento 2+. Enquanto isso, nós temos o molibdênio, MO-, e nós temos o cloro, Cl-. Então, a gente consegue diferenciar esses grupos de nutrientes em dois grupos. O grupo dos elementos aniônicos, do grupo dos nutrientes catiônicos. Então, eu tenho ferro, cobre, manganês e zinco, que são cátions, molibdênio e cloro, que são ânions, né? Lembrando lá das aulas de química, 2+, cátion, 2+, 2+, 2+. Os ânions, menos e menos. Então, é importante, então, e eles são micronutrientes, né? Tanto estes quanto estes aqui. Então, é importante salientar que os elementos catiônicos, eles diminuem a disponibilidade à medida em que se aumenta o pH. Todos eles, ferro, cobre, manganês e zinco, diminui a disponibilidade com o aumento do pH. Enquanto os elementos aniônicos é o contrário. Então, os aniônicos, eles vão estar aqui, os aniônicos, os elementos aniônicos, os micronutrientes aniônicos, eles aumentam a disponibilidade com o aumento do pH. Aí, preciso ter isso na minha mente, né? Ferro, cobre, manganês e zinco são cátions, Fe, Cu2, Mn2, zinco 2, e os ânions são os negativos, molibdênio e cloro. E aí eu vou entender que se cair uma questão dessa em alguma prova, algum concurso na vida da gente, mesmo se não tiver consulta nenhuma, eu vou saber ferro, cobre, manganês e zinco aumenta o pH, diminuindo a disponibilidade, enquanto molibdênio e cloro aumenta o pH, aumentando a disponibilidade. Alguma dúvida até aqui? Vamos em frente. Bem, a gente chega agora nos componentes da acidez, né? O que é acidez? A acidez, ela é a gente pode considerar como sendo uma forma de qualidade desse solo, mas existem características diferentes da acidez. Por exemplo, quando a gente vai para o laboratório, quando a gente coleta uma amostra de solo e manda para o laboratório, e a gente pega o laudo da análise de solo e tem lá o valor pH, o que é o pH? A gente falou agora há pouco, é a quantidade de hidrogênio. Então está aqui, ó, quantidade de íons hidrogênio, íons H+, na solução. Essa é uma forma da gente medir a acidez do solo. Então, a acidez do solo existem várias. Uma delas é a acidez medida através do pH, uma medida direta. Essa acidez é a acidez que a gente chama de acidez ativa. Ela é importante para saber a disponibilidade de nutrientes, as trocas entre planta e solo, a presença ou não de micro-organismos, né? Então, ela é importantíssima. Então, quando a gente falar de acidez ativa, sempre que a gente falar de acidez ativa, a gente vai estar falando de pH, pH do solo, pH da solução do solo. Lembrando que a solução do solo é água mais nutriente. Solução do solo. Existe ainda a acidez trocável e a acidez não trocável.
Vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é acidez trocável e o que é acidez não trocável. O que é importante saber é que a soma da acidez trocável com a acidez não trocável dá uma outra acidez que a gente chama de acidez potencial. Aqui na disciplina de fertilidade, na produção de alimentos, na produção de espécies agrícolas, as duas mais importantes são a acidez ativa, do pH, e a acidez trocável, que é o hidrogênio e o alumínio da CTC. Então, toda vez que vocês virem falar essa palavra, essas duas palavras, complexo sortivo é a CTC. Então, lembra que eu tenho o colóide, a argila. Nessa argila eu tenho as cargas elétricas. Nessas cargas elétricas, então, a CTC. Essas cargas elétricas eu tenho hidrogênio e alumínio. Além de cálcio, magnésio, potássio, estão ali também. Quando a gente fala qual é a acidez ativa do solo, se você pegar uma análise de solo aqui, que tem lá todas as informações, né? Tem aqui pH 4,5. Lá na frente tem hidrogênio mais alumínio 2,8. Se alguém perguntar para você, fulano, dessa análise de solo, qual que é a acidez ativa? Não pode esquecer nunca mais. A acidez ativa é o pH. A acidez ativa desse solo é 4,5. O quê? pH 4,5. Fulano, qual que é a acidez trocável desse solo? Com base na análise de solo, a acidez trocável é 2,8 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, existem, numa análise de solo só, a gente consegue observar as duas acidez mais importantes para a gente, a acidez ativa e a acidez trocável. A acidez não trocável, que vai compor a acidez potencial, são análises mais complicadas de se fazer. É um hidrogênio que está fazendo parte da estrutura do solo. Então, por exemplo, se eu tenho uma argila aqui, aí eu já não estou falando mais das cargas elétricas daquela argila, mas sim da própria argila. A argila não é composta por outros nutrientes também? Então, o hidrogênio que compõe aquela argila, ela não entra na conta da acidez trocável, ela é não trocável. Ela não vai sair do solo, ela faz parte da estrutura do solo. A gente não consegue corrigir. Então, ela não é tão importante para a gente agora, por enquanto. Então, a acidez ativa é a mais fácil, né? A acidez ativa é a quantidade de hidrogênio do solo. Como que ela é medida? Ela é medida através do pH do solo. Como que a gente faz? O ideal, pessoal, era que a gente fosse coletar, então tá aqui o solo, né? Então, tá aqui o solo lá no campo, que é as árvores, as plantas e tal. Quero saber o pH desse solo. O que eu tinha que fazer? Eu precisava ir lá no campo, coletar uma amostra de água desse solo. Pegar esse solo, saturar esse solo, deixar ele lá, pegar uma bombinha a vácuo, retirar essa água do solo e aí depois medir com o pHmetro, né? Coloca a água aqui, coloca um pHmetro que mede o pH, um equipamento que mede o pH, e aí fala, o pH desse solo é 4,7. Só que como está escrito aqui, isso seria muito trabalhoso e demorado, tá repetido até 2 vezes. Então, por quê? Porque nem todo produtor ia ter condições de extrair a água do solo para saber a solução desse solo, o pH da solução desse solo. Como que a gente faz então? Então, a partir daquele momento que a gente viu na aula da primeira semana, o que a gente faz? A gente coleta amostras de solo, andando em zigue-zague na propriedade, coleta uma quantidade de vários pontos. Por exemplo, coletei aqui 25 pontos. Esses pontos são representativos da área total. Desses 25 pontos, eu faço misturo num balde, por exemplo. Dentro desse balde, eu tiro uma amostra para levar para o laboratório. Meio quilo de solo, 500 gramas. Lá no laboratório, a gente vai fazer essa análise, o pH em água, ou um pH em sal, daqui a pouquinho eu mostro. Então, a gente vai pegar uma amostra desse solo. No laboratório, normalmente, a gente usa 10 gramas de solo e faz uma diluição para aproximadamente 25 ml de água. Então, agita isso dentro de um becker, coloca no becker, agita isso durante um tempo e deixa em repouso meia hora.
que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que todo o hidrogênio que estava fazendo parte ali parte desse hidrogênio que estava fazendo parte ali no solo, ele vai ficar disponível na água dessa solução que eu fiz aqui agora. Quando eu medir essa solução com pH-metro, eu vou ter o pH desse solo. Então, a medida do pH ela é a mais simples, né? Inclusive, vou fazer uma gravação de aula na semana que vem, provavelmente, de como que é feito isso no laboratório, né? Todo o passo a passo para disponibilizar aqui para vocês, enquanto a gente não tem as aulas presenciais. Então, na semana que vem, provavelmente, tem uma parte que eu vou fazer lá no laboratório para vocês. Então, o pH ela é feito dessa forma. Então, a acidez ativa, como eu falei para vocês, ela é importante, porque a gente sabe daquele gráfico de pH, se o pH estiver muito alto, alguns nutrientes não vão estar disponíveis, outros vão estar disponíveis demais, outros não vão, né, vão estar tóxicos. Então, a acidez ativa, que é medida através do pH, ela é muito importante. A outra acidez ativa ainda, que é medida através dos sais, né, a gente pega uma amostra de solo e, em vez de fazer na água, faz num sal. Que sal é esse? Normalmente o cloreto de cálcio ou o cloreto de potássio. Então, nos laboratórios, pode acontecer de vocês verem algumas amostras de solo que vem assim, ó. Lá em cima vem pH. Aí vem aqui pH em CaCl2, cloreto de cálcio, pH em água. Então, dá uma pequena diferença, né? Então, CaCl2, sei lá, vai dar 5,3. pH em água, 5,5. Então, para que é importante fazer em sal? Ou pode vir também em água, em vez de CaCl, está aqui KCl, em cloreto de potássio. Por que alguns laboratórios mudaram e não fazem mais na água? Porque algumas amostras, elas precisam ser niveladas. Então, quando se utiliza essas soluções salinas, com a quantidade de sal, cloreto de potássio ou cloreto de cálcio, ele equilibra, ele nivela as condições dessas amostras, né? Então, é importante justamente para poder chegar num valor mais próximo ao ideal. Então, é o que ele fala aqui, ó. Modifica os valores de pH em água, então normalmente ele é um pouquinho mais baixo, porque ele libera mais hidrogênio quando você faz em sal. Então, a variação no conteúdo de sais solúveis do solo desloca o alumínio da troca. Então, acontece a hidrólise liberando H+. Então, normalmente o pH em sal, CaCl ou em KCl, ele é mais baixo, quer dizer que a solução é mais ácida, justamente por conta que esse sal que está no solo consegue liberar alumínio para a água, e esse alumínio sofre, lembra lá anteriormente, a gente falou da hidratação do alumínio. Então, acontece a hidratação do alumínio, Al mais H2O, liberando H+ para o solo, naquele solo. Então, normalmente, ela é uma medida mais próxima da realidade. Então, o pH em água é importante, mas normalmente o pH em sal ele é mais representativo da amostra original de campo. Aqui eu tenho a acidez não trocável, que eu falei para vocês. Por exemplo, ainda falando da acidez trocável, né? A não trocável está na outra parte. O que é isso, então? Como que a gente faz a leitura da acidez trocável? É a quantidade de hidrogênio e alumínio que estão no solo. Lembra lá da CTC, que eu falo toda hora? Então, essa CTC ela tem cálcio, magnésio, potássio. Esses elementos, pessoal, eles fazem, lembra, né? Cálcio 2+, magnésio 2+, K+. Esses elementos, eles fazem duas ligações, o magnésio duas ligações e o potássio faz uma ligação. Essas ligações são fracas, eletrostaticamente elas são mais fracas. Então, quando a água da chuva infiltra ou quando a raiz da planta puxa para absorver esse nutriente, ela quebra essa ligação facilmente. Por que o hidrogênio e o alumínio eles são mais difíceis de saírem? A gente precisa usar o cálcio, né? Que é o carbonato de cálcio. Justamente porque ele consegue quebrar essas ligações aqui, ó. Outras coisas conseguem quebrar essa ligação também. Entre elas, o KCl, o cloreto de potássio. Então, quando vai fazer análise no laboratório, a gente utiliza um sal, um KCl, chamado de sal neutro, e aí aqui está o solo, ó. O mineral e a matéria orgânica. O que a gente faz? A gente coloca num Erlenmeyer
o solo, coloca o cloreto de potássio, KCl, líquido, agita. Então, eu tenho um excesso de potássio nessa solução que eu coloquei aqui agora. Estava só o solo seco lá. Coloquei uma solução de cloreto de potássio líquida. Esse excesso de potássio, ele consegue retirar o hidrogênio e o alumínio. E esse hidrogênio e alumínio vão ficar agora na solução do solo. E aí a gente faz o processo de titulação, né? Lembra lá da química? A gente usa a bureta e vai pingando de gota em gota até mudar de cor. Quando muda de cor, a gente anota quantos ml foram gastos e faz um cálculo estequiométrico lá na química e descobre qual era a quantidade, por um cálculo indireto, qual que era a quantidade de hidrogênio e qual que era a quantidade de alumínio presente naquele solo. Então, nós faríamos essa aula, espero que a gente consiga fazer pessoalmente, mas eu vou ver com um colega que tem um laboratório na cidade, se eu consigo gravar essas aulas lá com ele, fazendo as análises normalmente lá. Porque para fazer aqui no laboratório precisaria de mais pessoas, né? Então, vou ver se eu acompanho o Joel lá no Unisolo na semana que vem para poder gravar essas análises como são feitas para vocês. E aí, a acidez não trocável, ela é a quantidade de hidrogênio que existe no solo, mas que não são deslocados para o líquido. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o solo, que tem cálcio, alumínio, hidrogênio, alumínio, hidrogênio. Esse cálcio aqui, ele faz parte da soma de bases, certo? Quando eu quero medir a acidez trocável, que é a da CTC, aqui está a CTC, a acidez trocável, eu vou lá e consigo extrair esse alumínio, consigo extrair esse hidrogênio, consigo extrair esse alumínio, consigo extrair esse hidrogênio. E aí eu vou e faço a titulação, e aí eu consigo saber quanto de hidrogênio e alumínio estava na CTC. Essa é a acidez ativa, a acidez trocável. A acidez ativa é a quantidade de hidrogênio na solução do solo, na fase líquida do solo. Na água do solo, eu tenho hidrogênio. Quando eu meço com o pH-metro, eu tenho a acidez ativa daquele solo. E a acidez não trocável? A acidez não trocável é a quantidade de hidrogênio que faz parte da estrutura química daquele solo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um anel, né, um cíclico, e aí dentro dessa estrutura tem um hidrogênio fazendo parte. Esse hidrogênio ele não vai sair, não vai trocar, ele não vai para o solo, ele não vai para a água do solo, ele é não trocável. Esse hidrogênio que faz parte dos óxidos de ferro e alumínio, que fazem parte da maior parte dos nossos solos, também eles não vão ser liberados tão facilmente. Então, eles são, a gente viu nos dois slides anteriores, não são facilmente disponibilizados. Então, eles não estão disponíveis. Então, nós temos 4 acidez. A acidez ativa, que é a do pH. A acidez trocável, que é hidrogênio e alumínio da CTC. A acidez não trocável, que é o hidrogênio fortemente ligado covalentemente. E nós temos a acidez potencial, que é a soma da acidez trocável com a acidez não trocável. Como eu disse, para a gente aqui, as duas mais importantes vão ser a acidez ativa e a acidez trocável. Aqui está o resumo que eu falei agora há pouco. Então, a acidez ativa através do pH. Peguei uma análise de solo. Tem lá pH do solo. pH. Qual que é a acidez ativa desse solo? 2,8. É o pH. Qual que é a acidez trocável? É onde vai estar a quantidade de hidrogênio mais alumínio. Então, dá 2,7. 4,8. Então, a acidez ativa é o pH, a acidez trocável é a quantidade de hidrogênio e alumínio, né?
Vamos fazer um intervalo rapidinho, pessoal, para a gente voltar e finalizar, só para beber uma água aqui.